Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Bem, nessa aula aqui nós vamos finalizar então essa página, beleza? Nós vamos finalizar aqui o formulário de cadastro aqui, né? De cadastrar tarefas e esses botões. Beleza? Aí nas próximas aulas a gente continua com autenticação de usuário, registro de usuário e reset de senha, beleza? Bem, vamos lá. Antes de mais nada também eu queria pedir aí o seu like, pedir para você comentar aí no vídeo para eu saber, né? Para eu ter uma noção se esses vídeos estão sendo bons aí, se esse curso tá atendendo aí a necessidade do pessoal, se o pessoal está gostando, e aí eu consigo não só melhorar aqui a minha didática, melhorar a minha forma de ensino, como também com o feedback de vocês eu consigo saber se esse tipo de conteúdo agrada a vocês para eu continuar trazendo mais coisas desse tipo, beleza? Sem contar que o YouTube também vai poder distribuir isso aqui para mais pessoas, né? O algoritmo do YouTube, quando ele entender que isso aqui está sendo relevante, tá? Então o seu like é muito importante para esse vídeo aqui, beleza? Para esse canal aqui. E não esqueça também que se você quiser aprender Django de uma forma mais profissional, né, muito mais completa do que esse curso aqui e o curso que eu já tenho aqui no canal, o outro curso que eu já tenho, você pode adquirir aí, você pode dar uma conferida na página aí do Django Pro do Zero ao Deploy, beleza? Então tem aí na descrição, vai ter no comentário fixado também, Django Pro do Zero ao Deploy, beleza? Então dá uma conferida aí que vale a pena, tá? O curso lá tá muito bacana. Então vamos lá, pessoal. Agora, para a gente finalizar isso aqui, né, eu vou começar trabalhando no formulário, beleza? Como que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui na View, aqui, ó, aqui praticamente falta uma coisinha só que a gente precisa mexer aqui, tá? Tá praticamente funcionando. O que a gente vai precisar mexer aqui no index ainda? A gente vai precisar colocar aqui o href aqui do concluir e do excluir, beleza? E a gente vai precisar também, naquele link de quando não está logado, aqui, ó. Tá, clique aqui, bababá, beleza. A gente vai precisar colocar também o href aqui. Então é tudo href, tá? Que a gente não colocou ainda porque essas páginas não existem. Essas views, né, não existem. Essas rotas, para falar a verdade, né? Vou deixar então esse index aqui aberto e vou fechar aqui o formulário, porque eu não vou precisar mais. Vou fechar aqui também as modules, porque eu não vou... Se bem que eu gosto de consultar aqui os nomes, que eu sempre esqueço. User tarefa concluído. Tá bom, depois se precisar eu abro de novo. E vou deixar aqui URLs e views. Vou excluir também, vou fechar, perdão, o settings aqui também, por enquanto eu não vou precisar mais dele. E deixa eu só abrir mais a tela, beleza. Vamos aqui trabalhar em views, né? Aqui em views é o seguinte, a gente precisa entender como funciona, né, o formulário. Então vamos lá. O formulário, como eu já expliquei, né, na verdade, existem vários métodos, né, de requisição, né, mas existem dois métodos que são importantes aí para a gente entender, que é o post, né, e o get. O que é o método get? Geralmente, quando você faz uma requisição, né, você faz pelo URL ali, né, e aí essa requisição ela vai por método get. Então, inclusive, se eu abrir aqui, deixa eu ver aqui qual é o do Mozilla, que eu estou acostumado com o Chrome, ó. Se eu abrir aqui o desenvolvedor, Shift, aqui no Mozilla aqui é o Shift F5, tá? No Chrome é o F12. Se eu abrir aqui o modo desenvolvedor do navegador, vocês vão ver aqui, ó, em rede, né? E ó, aqui o método aqui é get, tá vendo? O método é get. Esse camarada aqui, o nosso formulário, ele envia por método post. Deixa eu fazer um teste aqui. Cadastrei. Perceba que ele mandou uma requisição pelo formulário e ele veio como método post, tá vendo? Ou seja, existem métodos diferentes de requisição. Só que nesse caso aqui, o formulário envia por método post, a requisição vem por método post quando é enviada por formulário, mas nossa view não está trabalhando esses dados. Para nossa view, tanto faz se é método get ou post e ele não está fazendo nada. Ele está simplesmente renderizando a página na tela, tá? Claro, ele está renderizando com as tarefas, ele está fazendo todo aquele procedimento que a gente já fez, né? Colocando as tarefas concluídas ou não concluídas e tudo mais. Verificando se está autenticado ou não, para poder mudar aqui a página se for o caso. Mas o que você precisa entender é isso aqui, ó. Método get e método post, tá? Se só fazer um teste para vocês verem aqui.
Se eu vim aqui no index, no formulário, e alterar isso aqui para método get, salvei. E agora vamos fazer um teste aqui, ó, teste de novo, né? Eu acho que ainda não, eu salvei, mas eu preciso atualizar, né? Eu abri de novo aqui em outra aba, só para não. É porque, sinceramente, eu não estou acostumado com Mozilla, tá? Eu trabalho muito com Chrome, então, por exemplo, atualizar sem cache aqui, eu sei que é com Shift F5, mas aqui no Mozilla é diferente. Então, só para não ter esse trabalho de ficar procurando, eu abri de novo aqui. Então, vamos lá. Agora, eu mudei lá o método, né? Vamos ver agora como é que vai ser. Cadastrei. Olha só. Quando eu cliquei em cadastrar, olha o que aconteceu. Ele voltou aqui e continua sendo o método get, tá vendo? Só que todos os atributos, inclusive o meu token, sabe aquele token que a gente passa aqui, ó? Inclusive esse token aqui, ó, tá? Tudo tá vindo pelo URL, ó. Tudo tá vindo pelo URL. Então o método get ele envia o teste aqui, ó, que eu enviei, ó, teste, tá vendo? Atributo aqui, ó, ou melhor, o campo tarefa, tarefa e teste. Ou seja, tudo que eu tô enviando vai por URL, porque eu estou no método get, beleza? E aí o método continua sempre get aqui. Tá? Então, para nossa aplicação, o interessante é que seja post, porque é mais seguro, né? Não fica visível ali para o usuário o que está sendo passado, né? Apesar de que um usuário mais experiente ele consegue abrir aqui no próprio método aqui, no próprio modo desenvolvedor aqui do navegador ele consegue ver tudo que está sendo enviado, mas desse modo aqui a gente não tem muito, é um pouco mais seguro, né? Então, por exemplo, agora eu consigo cadastrar aqui para o método post, porque o método que está aqui é post, beleza? Ou seja, a mesma requisição que você viu aqui na URL está sendo enviada por baixo dos panos ali, por trás dos panos, através do método post. Tá? Isso aqui é só o que vocês precisavam saber em relação a isso, para a gente poder dar continuidade aqui. Né? Então vamos lá. Sabendo disso, né, que a gente tem a requisição por método get quando ela é normal, tá? E a requisição por método post quando a gente envia os dados do formulário. Sabendo disso, a gente consegue verificar qual tipo de requisição está sendo enviada aqui. A gente já percebeu que qualquer requisição vai vir para cá, né? Para o nosso request aqui. E aí, aqui no request, ele está trabalhando normal. Independente de ser get ou post, ele vai usando os dados da requisição. O que eu quero fazer aqui? Eu quero ver o seguinte, ó, se for método get, mantém normal, faz o que você já está fazendo. Agora, se for método post, significa que foi enviado dado de formulário. Se for enviado dado de formulário, eu quero trabalhar esses dados. Pronto, aí a gente já começa a ter uma mudança aqui, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, então. A gente precisa ver onde que esses dados vão ser trabalhados. Vamos lá. Essa parte aqui, ó, saber se ele está autenticado ou não, isso aqui vai ser independente de ser get ou post, porque a gente precisa verificar para poder saber se a gente vai entregar a página com formulário, com tarefas e tudo mais, ou se a gente vai entregar aquela página com link lá para ele se cadastrar. Tá? Então esse if aqui ele vai acontecer, beleza. Então eu já sei que o meu método, a verificação do método post vai ser dentro desse if. As tarefas é interessante também que eu pegue elas antes. Tá? Eu vou pegar ela aqui. É interessante que eu pegue elas antes. Por quê? Porque no meu método post eu também vou devolver, eu também vou renderizar no final uma página para eles. Né? Aliás, quando eu envio aqui, a página carrega normalmente. A diferença é que alguma coisa vai acontecer nesse formulário aqui. Se a página carrega normalmente, então eu vou precisar também carregar as tarefas concluídas e não concluídas, beleza? Então eu preciso também fazer isso aqui antes de verificar ali se é post ou não. Tá? Então isso tudo aqui, ó, esse if else aqui. Ah, beleza. Então eu já sei onde eu vou verificar essa questão do método post. Eu vou verificar depois que eu já tiver com as tarefas carregadas e eu verifiquei se ele é autenticado ou não e estou com as tarefas carregadas. Aí sim eu venho aqui e verifico então se é o método post. Lembrando que isso é nesse caso aqui, tá? É nessa página aqui. Em algumas páginas, em alguns casos, você já vai verificar se é post ou não no início do código. Tá? Porque dependendo da sua lógica, dependendo da sua página, você já precisa verificar no início do código se é post ou não. Tá? Então vamos lá, aqui eu vou verificar depois
dessa questão toda aqui, beleza? If, e aí eu vou fazer assim, ó, request, ponto. Quando eu faço request, ponto alguma coisa, eu consigo pegar coisas que estão dentro da requisição. Então, por exemplo, request, ponto e use, eu pego o usuário, tá? A mesma coisa é questão do método. Eu posso vir aqui, ó, request, method, beleza? E aqui eu consigo ver se ele é post ou não. Quando eu faço isso, ele está me trazendo aqui um post ou get, tá? Ou outro método qualquer. E aí eu consigo verificar se é post ou não fazendo isso. Ó, deixa eu botar. Eu gosto de usar aspas simples, né, cara? É coisa minha. E aí nós conseguimos verificar se é post ou não dessa forma aqui, ó. Aqui, na verdade, eu posso verificar tanto se é diferente quanto se é igual, ou qualquer coisa do tipo. Mas aqui eu quero ver o quê? Eu quero ver se é post. Ó, o método é post. Se o método for post, então eu vou fazer alguma coisa, tá? Eu vou fazer alguma coisa aqui. Se não, eu nem preciso botar o else para falar a verdade, né? Porque se ele não for post, ele vai passar direto desse if e vai vir direto para cá. Ou seja, ele vai dar continuidade normal ao nosso código. Então, se ele for get, ele nem vai entrar nesse if aqui. Então, ele não vai trabalhar dado nenhum de formulário e vai manter normal aqui o nosso código, tá? Agora, se for post, eu preciso fazer algumas verificações. Primeiro, eu preciso receber os dados desse formulário. Então, o meu form, eu também vou ter um form aqui, tá? Esse mesmo form, beleza? Eu vou ter ele aqui no post, só que nesse caso aqui, ele vai ter dados de formulário preenchido, tá? Eu já preenchi. Por quê? Eu preenchi, não sei se vocês perceberam aqui, mas eu preenchi aqui o formulário e enviei. No momento que eu fiz isso, ele está enviando para a mesma página, né? E aí, o que eu estou querendo dizer aqui? Que eu estou recebendo... Opa, voltando aqui. Eu estou recebendo novamente essa requisição, só que agora com o formulário preenchido. Então eu vou carregar a mesma página, só que com aqueles dados de formulário ali que eu preenchi, preenchidos, né? Então vamos lá. Eu não sei se ficou confuso. Se ficou confuso, coloca aí no comentário, por favor. Então eu vou carregar o mesmo formulário, só que agora eu vou carregar com os dados do post, os dados do formulário que eu preenchi, né? Ou seja, foi aquela tarefa lá que eu preenchi. Na verdade é maiúsculo aqui, tá? Request post. Ou seja, eu estou carregando o formulário, só que diferente daqui que está vazio, aqui eu estou carregando com os dados que eu preenchi. Beleza? Então, eu vou agora fazer outra verificação. Tá? Eu vou fazer uma recapitulação disso aqui quando terminar, tá? Do formulário, para vocês entenderem melhor. Eu vou explicar para vocês como que funciona ali o passo a passo ali da requisição, beleza? Mas vamos lá. Eu vou fazer agora aqui um if. E o que eu vou verificar antes de mais nada? Eu preciso verificar se esse formulário é válido. Lembra que eu falei que o Django ele possui várias verificações para ver se é válido ou não, ver se é seguro ou não? O formulário do Django ele tem isso, tá? Então é importante você fazer. Se for um formulário do próprio HTML, você não precisa fazer isso aqui, beleza? Porque ele não vai ter essas verificações. Mas aqui vai ter. Tá? Então eu vou fazer assim, ó, form. E aí ele traz, né, como ele é um formulário do Django, ele traz um método chamado isValid, tá? Isso aqui vai fazer várias verificações aqui e vai ver se tem algum erro, né, no formulário, tá? Aí deixa eu só eu vou dar um pause aqui para passar direto. E aí é o seguinte, eu vou fazer já um else, né? O que esse else aqui é importante? O que é importante aqui nesse else? Que ele vai verificar o formulário, vai ver se é válido. Se esse formulário não for válido, eu tenho que passar esse formulário para minha página. Esse formulário aqui para minha página. Na verdade, esse, né? E eu tenho que renderizar a página de novo, tá? E aí existe um problema, né? Eu não posso passar esse formulário aqui, eu tenho que passar esse, porque esse aqui está com os dados. E esse não só está com os dados, como ele foi verificado. E ele foi verificado. E se ele tiver erro, quando eu passar ele aqui, ele vai estar com os erros e vai aparecer para a gente lá na tela. A gente vai poder manipular, na verdade, esses erros lá na tela, lá no nosso template. Tá? Então é importante que eu faça isso no else, beleza? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar esse mesmo conteúdo aqui e colocar aqui no else, tá? De forma que, deixa eu só identar aqui certinho, de forma que
eu estou passando o contexto, estou fazendo o return. Só que o formulário, eu não estou passando esse formulário aqui. Tá? Eu estou passando esse aqui. Esse camarada aqui, que ele já está com erro. Tá? Porque quando eu faço o isValid, ele inclui erro no meu formulário. Tá? Se tiver errado, se tiver algum problema e tal, eu fiz o isValid, ele faz uma verificação, pá, beleza, tem um monte de erro. Aí ele inclui esses erros no formulário. E aí esse formulário com erro está sendo passado aqui. Beleza? E está indo para o nosso contexto, tá? Então os erros podem ser trabalhados lá no template, beleza? Tranquilo. Inclusive, isso é mais uma coisinha que a gente tem que mexer lá no HTML, tá? Eu vou mexer daqui a pouco. Agora, para a gente finalizar essa parte aqui do formulário, o que eu vou precisar? Primeiro, eu vou fazer um cadastro de tarefas, certo? E aí, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do usuário. Eu tenho três coisas lá, né? Que é o user, a tarefa e o concluído. Lembrei, viu? Então, é user, tarefa e concluído. Certo? No user, eu vou pegar da própria requisição aqui, né? Request e user, né? Ou eu poderia pegar, deixa eu ver se aqui em cima, não, também não fiz, né? Então eu não criei nenhuma variável chamada user, estou criando agora, beleza. Então eu peguei da própria requisição. Tarefa, eu vou pegar qual tarefa? A tarefa que eu registrei aqui no nosso formulário. Tá? É essa tarefa que está vindo aqui dentro do nosso formulário. Como é que eu pego os dados que eu estou enviando dentro do campo do formulário? Né? Olha a importância de trazer os dados desse formulário para cá. Eu pego dessa maneira aqui, ó, form.cleaned.data, beleza? E aí eu faço desse jeito aqui, ó. Eu coloco o campo do formulário em formato de string aqui, ó, tarefa, tá? Desse jeito eu peguei o dado que está dentro desse campo tarefa, beleza? Então eu já tenho o usuário, tenho a tarefa e agora o concluído. O concluído eu vou colocar como false, tá? Eu poderia até deixar sem nada. Eu poderia até deixar sem esse concluído, cadastrar sem ele, porque ele, por padrão, se vocês se vocês lembram lá, né, na model, se você for olhar a model lá, você vai ver que por padrão ele já é cadastrado como false. Ou seja, se eu não criar nada aqui, não criar uma tarefa nova sem o concluído, ele vai cadastrar como false provavelmente. Então eu não precisaria fazer isso, mas eu já vou fazer para garantir, beleza? E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tarefa nova, beleza? Então eu vou fazer assim, ó, new tarefa, e esse new tarefa vai receber tarefa.object.create, beleza? Desse modo aqui eu consigo criar uma tarefa nova. E aí eu vou fazer o seguinte, dentro desse create aqui, eu vou colocar os atributos que eu quero acrescentar nele, né? Então, a user, tá? Os campos que eu quero acrescentar, né? Os dados. E aqui só para fazer lembrar, para vocês lembrarem aqui, né? Para vocês entenderem melhor, quando eu coloco use desse lado esquerdo aqui do igual, eu não estou me referindo a esse use aqui, eu estou me referindo ao nome do campo lá no meu formulário, ou melhor, na minha model. Eu poderia colocar qualquer outro nome aqui, ó, mas aqui eu tenho que usar o nome da model. Por exemplo, poderia colocar aqui user novo, beleza? E aqui colocar também user novo, beleza? Ficaria desse jeito aqui. Mas eu não quero fazer assim, eu quero deixar user e user. Beleza? Aí eu separo por vírgula, tarefa, mesma coisa que eu falei do user, tarefa. E concluído, concluído. Tranquilo. Aqui eu já criei então uma nova tarefa, mas eu ainda não salvei no banco de dados. Esse objeto está criado, mas não está salvo, beleza? E aí para salvar, basta eu fazer isso aqui, ó. New tarefa.save, beleza? Apenas isso, tá? E vou fazer um return. Agora é importante, olha só. Agora eu quero voltar para a mesma página com a tarefa já cadastrada. Por que eu não vou fazer aqui eu poderia fazer um return render também, né?
E aí só que aí eu teria que fazer todo esse processo aqui novamente, tudo mais, o contexto e tudo mais, né? Poderia fazer tranquilamente, sem problema nenhum, mas eu vou ensinar uma forma mais rápida de fazer isso aqui, e aí, que é através do redirect, beleza? E aí existe um camarada chamado redirect que você vai fazer isso aqui, ó. Aqui na mesma linha aqui onde você importa o render, do mesmo lugar onde você importa o render, você vai importar esse cara, é o redirect, tá? Por que eu gosto de usar o redirect? O redirect ele é rápido, é simples de usar e você consegue fazer redirecionamento por método get aí, né? Muito fácil, tá? Então, assim, é só fazer isso aqui, ó, redirect, e aí eu coloco o nome da minha rota, né? No caso aqui, index, beleza? E vou salvar. O que é importante nisso aqui, né? Que quando eu faço esse index aqui, eu estou reenviando, né? Estou fazendo um redirecionamento por método get. E aí o que ele vai fazer? Ele vai voltar do zero, como se eu estivesse fazendo uma requisição nova, tá? E aí ele vai fazer pelo método get, né? Então ele não vai passar por esse post aqui novamente, beleza? Bem, deixa eu salvar aqui, né? Deixa eu ver se vai funcionar alguma coisa já aqui. Então vou fazer aqui, ó, tarefa teste e vou cadastrar. Ó, já funcionou, beleza? Agora a gente precisa trabalhar nesses botões. E a gente precisa também trabalhar na questão dos erros. Aqui não dificilmente, né, vai ter erro aparecendo aqui. Como é uma string, a gente cadastra como string, esse formulário provavelmente não vai gerar erros, tá? Mas eu quero trabalhar isso com vocês, tá? Eu quero trabalhar essa questão dos erros com vocês. Até porque essa mesma tratativa de erro aqui, depois eu só vou copiar e colar nas páginas de login, na página de cadastro de usuário e tudo mais. Tá? E aí como é que eu vou fazer isso aqui? Eu posso pegar aqui, ó, dentro do nosso formulário, na página index.html, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou fazer um if form, e aí lembra que eu falei que o formulário, quando ele é mandado de volta para a nossa página, se ele tiver erros, né, ou melhor, se ele tiver, na validação ali tiver algum problema, ele vai ser incluído ali erros no formulário, vai ser isso aqui, ó. Eu consigo pegar esses erros, beleza? Deixa eu fechar esse if aqui, antes que eu esqueça. E aí, como é que eu trabalho com esses erros, né? Esses erros eles vão ser enviados sempre da seguinte maneira. Ele vai ser enviado como se fosse um dicionário, né? Ele vai ter chave e valor, ou seja, ele vai ter um campo e o erro relacionado àquele campo. Então, eu consigo ter uma lista desses erros, ou seja, uma lista de campos e erros relacionados a eles. Então, eu posso fazer um for, né? Posso fazer um for. Deixa eu fechar logo o for para não esquecer. And for, beleza? E aqui eu vou fazer assim, ó, field, ou seja, é o campo, e erros é o erro relacionado ao campo, ou seja, eu vou pegar de uma vez o campo e o erro relacionado a ele, os erros relacionados a ele, porque isso aqui também pode ser uma lista de erros, certo? Então tem o campo e tem uma lista de erros relacionada àquele campo. Então cada elemento do erros aqui, ó, do erros, cada elemento vai ter um campo e uma lista de erros, tá? Relacionado àquele campo. É como se fosse assim, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui na prática aqui. É como se fosse uma lista onde eu vou ter um dicionário, ou melhor, é como se fosse já um dicionário, né? Onde eu vou ter um field. Opa, estou escrevendo errado. Onde eu vou ter um field e aqui dentro do field eu vou ter uma lista de erros. Erro 1, erro 2, tá? E isso vai se repetindo. É como se fosse mais ou menos isso, ó, campo 2, tá? Esse erros aqui é como se fosse isso. Beleza, vou apagar aqui, foi só para mostrar para vocês aqui, exemplificar, tá? E aí eu vou pegar isso de onde? Eu vou pegar do form.erros. Para eu poder fazer isso aqui, pegar os dois de uma vez, eu preciso chamar um camarada aqui chamado items. Tá? Esse método aqui ele vai me ajudar a tirar os dois elementos de uma vez, tanto a chave quanto o valor, e eu vou poder pegar aqui no nosso for, beleza? Ou seja, agora eu posso trabalhar tanto com campo quanto com erro. Aí a lógica fica por sua conta. Você pode criar uma lógica para poder verificar os erros e o erro relacionado a que tipo de campo. Qual campo esse erro está relacionado?
Aí você pode fazer isso. Ou você pode fazer o que eu vou fazer aqui agora, que é simplesmente listar os erros independente de campo. Até porque a gente só tem um campo, né? Mas não é necessário, né? O tipo de erro que eu quero apresentar na tela não tem necessidade de eu mostrar qual é o campo, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um for. Pô, mas por que mais um for? Lembra que eu falei que isso aqui é uma lista, esses erros, e eu quero listar ele, eu quero listar os erros, tá? Independente do campo. Então eu vou fazer um for agora para percorrer esses erros. Ou seja, cada for desse aqui, ele vai pegar os erros, a lista de erros de um determinado campo. Aí eu vou mostrar todos esses erros na tela através de um outro for. E depois eu volto aqui e pego mais algum erro se tiver. Tá? E aí eu mostro novamente todos os erros que tiver. Beleza? Vou sempre fazer esse processo aqui. Um for dentro do outro. Tá? Aí aqui eu vou pegar erro em erros. Deixa eu botar aqui com R no final. Ficar mais, não é ficar em inglês. Ficar padronizado aí. E agora eu consigo mostrar o erro na tela, tá? Eu vou fazer um span aqui. A gente vai ver isso funcionando mesmo de verdade nas páginas de login, de cadastro de usuário, tá? Aqui a gente não vai ver ainda, tá? Mas eu já vou deixar feito aqui, tá? E aí class, aqui eu vou botar uma classe text danger, ou seja, ele vai aparecer um texto vermelho, beleza? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um asterisco na frente do erro, para aparecer um asterisco ali na frente do erro, né? E o erro em si. Só isso, beleza? Agora a gente tem aqui uma forma de verificar os erros e apresentar ele na tela. A gente pode copiar esse código aqui e inserir em qualquer outro formulário nosso, beleza? Que vai funcionar. Beleza, salvei. O cadastro também já está funcionando, tudo bonitinho. Para falar a verdade, essa view já está pronta, beleza? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma view para mudar o status de concluído para true e criar uma outra view para para excluir, né? Na verdade, excluir a tarefa do banco de dados. Entendi. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, eu já vou criar essas views aqui embaixo. Eu vou criar aqui um def, concluir, beleza? Request. Por enquanto eu vou deixar só o request, mas vou precisar de mais um argumento ali, eu vou explicar para vocês. E vou deixar um pass aqui. E vou precisar de um def de novo aqui, de mais uma função, né? Que vai ser outra view, que vai ser excluir. Ela vai ser responsável por excluir. A mesma coisa da de cima, tá? Vou precisar de um outro argumento, mas por enquanto vou deixar só o request e o pass. E eu vou aqui no arquivo URLs, tá? E aqui eu preciso criar rotas para essas views. Toda vez que eu crio uma view, eu preciso criar uma rota para ela. Então, eu vou vir aqui e vou criar um path. E eu vou chamar de concluir. Concluir. Só que, perceba o seguinte, eu quero concluir alguma coisa, tá? Mas o que eu quero concluir? Se eu simplesmente enviar para lá, for para a página concluir, sem saber qual é a tarefa que eu quero concluir, eu não vou concluir nada, porque eu não sei qual é a tarefa. Então eu preciso saber qual é a tarefa. Se você for reparar, aí eu vou precisar abrir aqui com vocês aquele banco de dados, tá? Se você for reparar aqui, ó, deixa eu ver aqui, database. Aqui no banco de dados, né, deixa eu procurar aqui. Eu acho que é esse aqui, né? Esse aqui. Se você for reparar, ele tem aqui os três elementos os três atributos aqui, três campos, né? Tarefa, concluído e use. Tá? Aqui ele mostra user ID, né? Mas a gente cadastrou como user. Tá? Mas aí ele bota user underline ID. Por quê? Ele utiliza o ID do usuário lá da tabela de usuários. Pô, mas que ID é esse aqui? ID que está aqui também, ó. Ou seja, automaticamente, quando a gente não determina o que vai ser o nosso ID, ele cria um ID para a gente. Esse ID vai ser numérico, vai ser em ordem crescente, sempre o próximo elemento vai ter um número maior e ele nunca se repete, beleza? Ou seja, a gente tem uma informação importante. Esse ID ele vai ser numérico e ele nunca se repete. Se ele nunca se repete, cada elemento vai ter o seu, certo? Então eu posso simplesmente pegar o ID desse elemento. Eu consigo pegar do próprio elemento o ID dele
passar ele pelo index, tá? Eu consigo pegar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu consigo pegar ele aqui no próprio template, tarefa, ó, eu consigo, através dessa variável tarefa, pegar os elementos dele. Consigo pegar o elemento, que nesse caso aqui tá aparecendo também tarefa porque só tem um atributo, né? Mas aqui seria interessante eu colocar o tarefa aqui, né? Porque ele tem tarefa, ele tem concluído, ele tem usuário, né? Então eu posso fazer dessa forma e ele tem o ID também, tá? A gente vai fazer um teste disso aqui, ó. Deixa eu fazer logo isso, ó. Ponto ID. Se eu salvar aqui e atualizar, olha só que legal. Ele mostra o ID dele aqui, diferente, tá? Inclusive aqui, eu te aconselho a deixar assim, ó, tarefa. Até para você se acostumar, porque vamos supor que você tivesse, que por sorte aqui a gente só tem, aqui na nossa model, cadê? Deixa eu mostrar aqui. Aqui na nossa model a gente colocou para mostrar a tarefa, né? Ó, a string dele é uma tarefa. Então, quando eu apresento a tarefa em algum lugar, ele me apresenta por tarefa, né? Por esse atributo aqui. Mas se eu quisesse, por exemplo, pegar o user dele, o ID, como eu fiz agora, né? É interessante então se acostumar a fazer dessa forma aqui, ó. Tá? Então aqui eu quero mostrar a tarefa, mas em outro lugar eu quero o ID. Beleza? Vou deixar salvo assim. E voltando aqui para nossa lógica, para o nosso raciocínio aqui, aqui na URLs, então, eu posso fazer com que seja passado aqui um ID. Ou seja, eu vou para view concluir, né, mas eu não quero ir sem saber qual é o elemento que eu vou trabalhar. Beleza? E como é que eu faço? Eu faço um barra aqui, int, desse jeito aqui. O int para dizer que é do tipo inteiro, ou seja, vai ser sempre um número inteiro. E o nome do elemento vai ser id. Ou ele vai ser um id, né? Dessa forma aqui eu consigo passar. E aí é o seguinte, aqui na minha URL, quando eu for fazer isso, eu vou ter que fazer desse jeito aqui, ó, barra, aí vai ser concluir, que é o nome da rota, só que ele vai ter mais uma coisa, que vai ser o barra e o id, que vai ser numérico, na verdade, vai ser 1, vai ser 2, tá? Beleza, mas deixa eu voltar aqui para minha view. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, views.concluir, que foi aquela view que eu criei, certo? E eu vou dar um name para ela, né? Que vai ser concluir. Beleza? Vou criar mais uma rota. Vou até copiar isso aqui e vou colar embaixo para ser mais rápido. E aqui vai ser excluir. E também vai receber um ID, beleza? Aqui vai ser excluir. E aqui eu também vou chamar de excluir. Tranquilo. Então agora eu tenho as rotas criadas, né? Eu posso até fechar isso aqui, não vou fazer mais nada com esse arquivo. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui também. Beleza. Aqui, aqui no template, né? Eu posso agora, eu tenho as rotas criadas, eu posso agora modificar isso aqui, tá? Então vamos lá, concluir, eu vou enviar para concluir, certo? E aí eu tenho que fazer aqui a URL, do jeito que a gente já viu, né, URL, e aqui eu coloco concluir, tá? Lembrando que se eu tiver com aspas duplas do lado de fora, do lado de dentro eu tenho que botar aspas simples, tá? Só que existe um porém aqui, não é só isso, tá? Eu preciso colocar aqui o ID, né? Porque senão ele vai para concluir e ele não tem um ID, e aí vai dar erro, porque a minha rota exige que eu coloque o elemento ID ali, exige que eu coloque mais um parâmetro. Tá? E aí eu vou fazer isso aqui, ó, id igual, aí agora a importância de eu saber isso aqui, ó, de eu saber pegar os elementos aqui da minha tarefa, que aqui eu consigo fazer isso aqui, ó, tarefa.id, beleza? E embaixo eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar isso aqui, esse href, vou colar aqui, tá? E aqui a única coisa que vai mudar aqui vai ser excluir, beleza? E alguma coisa errada aqui, faltou aspas duplas aqui para fechar, né? Beleza. Então agora eu tenho concluir, excluir. Eu tenho as rotas para aquelas views lá, beleza? E eu já estou enviando o ID dela. Então aqui eu estou enviando para concluir qual é a tarefa que eu quero concluir. E eu estou enviando para excluir qual é a tarefa que eu quero excluir através do ID, beleza? Vou salvar isso aqui.
E eu vou até fechar aqui, tá? A gente só tem que lembrar de abrir depois esse index para poder colocar a rota do register, né? Para aquele link lá inicial, beleza? Mas se eu esquecer, vocês já sabem. Beleza. E agora, que eu vou fazer, né? Aqui em Views, eu vou ter que trabalhar essa view aqui para poder receber essa requisição. Eu vou pegar um ID, né? Então eu preciso de mais um elemento aqui. Aqui também preciso de mais um elemento. E através do ID eu vou pegar a tarefa relacionada àquele pedido de conclusão ali, né? De concluir. E vou concluir. Eu vou mudar o status de false para true, de concluído, né? O concluído aqui vai de false para true, beleza? Só que antes eu preciso verificar se esse camarada ele está autenticado, porque eu não quero. Imagina o seguinte, né? Se eu não verificar que ele, se eu não verificar aqui se ele está ou não autenticado, eu vou ter um problema, né? Por quê? Quando eu faço isso, se eu permitir que essa rota aqui seja acessada, né, por elementos não autenticados, qualquer um consegue através da minha rota, e aí a gente começa a ter uma visão mais segura da aplicação, né? Qualquer um através da minha rota consegue fazer isso aqui, ó, concluir. E ele nem precisa saber de quem é, ele só vai vir aqui e colocar um monte de número. E ele vai dar um enter e vai concluir para mim. Vai dar um 2 e vai concluir. 3 vai concluir. Né? Porque é método get e a URL está certa, a rota está certa. Então, na view, eu preciso verificar o seguinte, se esse camarada ele está autenticado e se esse camarada que está autenticado é dono daquela tarefa, beleza? Então ainda tem esse detalhe, eu só vou pegar as tarefas relacionadas àquele usuário ali, tá? Porque senão também eu posso autenticar e começar a excluir tarefas dos outros e concluir e excluir tarefas dos outros, beleza? Então eu preciso fazer essas duas verificações, que inclusive no meu código teste que eu não fiz, tá? Vou fazer agora com vocês. No meu código teste eu só verifiquei se ele estava ou não autenticado, tá? Mas é importante fazer essas duas verificações aí. Então, request user.is authenticated, beleza? Authenticated, ou seja, eu estou vendo se ele está autenticado. Essa questão aqui de ver se está ou não autenticado, daria para ver de outra forma, tá? Existe um modo de fazer com decorators do Django, tá? No curso do Django Pro a gente aprende a fazer isso aí, beleza? Agora eu vou verificar o seguinte, se esse usuário que está autenticado, ele tem tarefas, e aí essa tarefa dele, né, são essas tarefas aqui dele, que eu vou pegar o ID, né, eu vou filtrar pelo ID e vou fazer a conclusão, né, vou mudar o status, beleza? E aí como que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar as tarefas dele, eu posso até copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui de cima, tá? Vou copiar tudo aqui, ó, essa parte toda aqui. Beleza. Vou copiar e vou colar aqui, tá? E aí o que é importante aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Opa, não, tá certinho. Onde que tá errado é aqui, ó. Beleza. Ou seja, aqui eu estou pegando tarefa total desse usuário que está autenticado, beleza? Só que aqui eu não vou fazer isso aqui não, cara. Eu não vou pegar aqui concluídas e não concluídas não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a tarefa por ID. Então eu vou fazer um for e eu vou verificar se a tarefa ID é igual, tarefa.id é igual o ID que foi passado lá em cima, certo? Esse ID aqui. Ou seja, se for igual, ele vai fazer alguma coisa. Eu nem preciso do else, tá? E o que ele vai fazer aqui se for igual? Aí sim, se for igual, é justamente essa tarefa que eu quero modificar, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, tarefa.concluído vai ser igual a true, beleza? E aí eu preciso salvar essa tarefa.save. Então fiz uma modificação nela, eu preciso salvar no banco de dados essa modificação. E agora eu venho aqui e faço um return redirect e eu volto para a página index, tá? Só um detalhe, eu preciso de um else também. Por quê? Na verdade eu preciso de um else antes aqui do... Né, eu preciso de um else para esse camarada aqui. Ó. Se ele não estiver autenticado, eu vou retornar ele para a página index, tá? Então else
return, né? Return redirect index, beleza? Apenas isso, tá? Aqui embaixo eu vou fazer bem parecido também, mas primeiro deixa eu testar esse concluído aqui. Vou salvar, vou atualizar aqui e vou concluir esse camarada aqui, ó. Concluir. E ele veio para cá, ir para a academia, beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá? Eu vou copiar isso tudo aqui e vou jogar para cá. Então, repare na preocupação com segurança que a gente teve aqui. Primeiro, a gente viu se ele está autenticado, para não ser qualquer um camarada ir lá e tentar ficar excluindo ou concluindo nossas tarefas. Segundo, eu só peguei as tarefas relacionadas àquele usuário que está autenticado. Então, ele não consegue manipular mais nenhuma tarefa que não seja dele. Tá? E aí, depois eu fiz aquela verificação se ele tem tarefa mesmo ou não. Tá? E se ele tem tarefa, eu fiz aqui a minha questão aqui. Deixa eu até fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer esse return para cá, ó. Porque mesmo que ele não tenha uma tarefa, ele vai ter que redirecionar, certo, para index. Então esse return tem que ser aqui, ó. Mesmo que ele passe direto desse if, ele vai vir para cá e vai retornar. E se ele concluir esse if aqui, ele vai vir para cá e vai retornar de qualquer maneira para index, beleza? Então a gente fez aqui a verificação, se tem ou não a tarefa. Se tiver a tarefa, ele vai percorrer todas elas, e aquela que tiver o ID igual ao ID que foi passado na requisição, ele vai mudar o concluído para true, tá? E assim vai funcionar direitinho. Beleza. Tranquilo. Feito isso, o que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu até mudar aqui também. Botei aqui o return redirect aqui depois do if, né? Fora do if, na verdade. O que vai mudar aqui? O que vai mudar de um para o outro aqui? A única coisa que vai mudar é isso aqui, ó, tá? Ou seja, ele vai verificar também se está autenticado, ele vai pegar as tarefas somente daquele usuário, ele vai verificar se realmente aquele usuário tem tarefas, para depois ele vir fazer o for aqui e verificar se a tarefa é relacionada ao ID que foi passado. Só que aqui, o que ele vai fazer? Ele vai deletar. Então eu não preciso dessa linha aqui. Espera aí. E aqui é muito simples, ó, é só fazer isso aqui, ó. Delete. Só isso, tá? Vou salvar. Aí agora eu consigo vir aqui, ó, atualizei a página e excluir. Pronto, não há tarefas cadastradas, também não veio para cá. Beleza? Ó, cadastrar tarefas. Outra tarefa. Tarefa teste. Tarefa 3. Pronto. Aí eu consigo concluir a tarefa 3, consigo excluir a outra tarefa, concluir a outras tarefas. Beleza? E agora a nossa página aqui está pronta. A partir de agora a gente só precisa modificar aí, criar, né, a página de registro, criar a página de login e tudo mais. Beleza? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Espero que a aula não tenha ficado muito longa, mas se ficou, espero que seja proveitosa. E um grande abraço. Fiquem todos na paz e até a próxima aula. Mas o que tem de tão especial no Django Pro do Zero ao Deploy? Vou te ensinar Django, vou te ensinar a construir sistemas web profissionais com Python. No Django Pro do Zero ao Deploy, você vai aprender desde os fundamentos do Django Framework até a construção de um sistema completo. Nos primeiros módulos, você vai aprender detalhes sobre as configurações do Django e os arquivos principais. Eu abro o arquivo settings.py do projeto e explico linha a linha o que é cada coisinha ali. Nos módulos seguintes, nós vamos partir para a construção do sistema em si. Aprenderemos sobre as modules e como interagir com o banco de dados MySQL, um banco de dados robusto e profissional. Aprenderemos a criar e manipular dados de formulários do Django, aprenderemos a estilizar a nossa aplicação com Bootstrap e nós vamos criar um cadastro de usuário com confirmação via e-mail, recuperação de senha via e-mail. Vamos aprender paginação, vamos criar mecanismos de busca dentro da nossa página, teremos até filtro de palavras ofensivas na área de comentários. Vamos aprender a restringir páginas com decorators do Django, vamos aprender a instalar e a configurar o Django CK Editor, um editor de texto poderosíssimo para formulários do Django, onde vamos formatar textos, manipular imagens e vídeos e, por fim, vamos aprender a fazer um deploy profissional e seguro em uma VPS Linux, com Nginx e o AWSGI. Além de configurar um domínio adquirido no registro.br e colocar esse domínio no Cloudflare, onde nós vamos poder configurar um SSL para poder utilizar o protocolo HTTPS, que é um protocolo seguro. Então, se você quer aprender a utilizar Python no back-end
criar sistemas web profissionais, colocar eles online com segurança, vem comigo.